ir fazendo. De qualquer forma, a gente vai ter a gravação também depois. Certo? Começou a gravar. Bom, o primeiro exercício que nós vamos fazer, a gente vai gerar uma forma primeiro no Rhino e depois nós vamos fazer essa mesma forma. A gente vai criar a regra de formação dela no Grasshopper para vocês sentirem a diferença, certo? Pode fechar isso. Pronto, nós vamos fazer essa forma aqui, ó, que é um hiperboloide. Vocês poderiam fazer essa forma no Rhino? Talvez com loft, né? Só que no loft a gente não tem um controle de como ele realmente gera essa forma, certo? E uma regra disso aqui, ele é uma superfície regrada. A superfície regrada é o quê? Eu posso traçar aqui um segmento e ele está contido na superfície, certo? Quando a gente faz o loft, a gente teria que checar como é que ele é feito lá e se ele garante isso, certo? Essa regra. Então, o que a gente vai fazer aqui, para garantir essa regra, é criar o círculo de baixo, criar o círculo de cima. Vocês estão vendo que tem vários segmentos aqui ligando um círculo ao outro. Se nós ligássemos esses círculos na vertical, a gente teria que forma? Um cilindro, né? Se a gente dividir esses círculos em diversos segmentos, né? Diversos pontos, e ligasse esses pontos verticalmente, a gente teria um cilindro. Se a gente pegar esse ponto, ao invés de ligar, está exatamente acima, e deslocar para um que está mais deslocado aqui, e a gente criar novos segmentos com um vizinho desse, e chega a esse resultado. Quanto mais a gente deslocar, mais torção a gente vai ter, certo? E aí tem um comando no Rhino que acredito que nós não vimos, pode ser que alguém tenha pesquisado, que é como dividir uma curva em diversos pontos, diversos segmentos, certo? O comando é o divide. Então, se eu tenho um círculo, vocês sabem criar o círculo, se eu digitar lá em cima divide, ele pede para eu selecionar a curva e definir a quantidade de pontos, certo? Vou tentar fazer aí. Criem os dois círculos. Esses círculos podem ter raios iguais, raios diferentes, podem estar alinhados ou não. A altura, a distância entre eles pode variar. E aí vocês definem a quantidade de pontos e podem ligar esses pontos para gerar a forma. Vou dar um tempo para vocês fazerem aí só primeiro. Vamos lá, pessoal. Primeiro círculo. Primeiro círculo. Eu posso dividir, copiar e mover. Eu posso criar o segundo círculo e dividir os dois, tanto faz. Vou dividir logo. Divide. Selecionar a curva. Selecione a curva que será dividida. Botão direito, aí número de segmentos, vou colocar aqui 15, tanto faz, quanto vocês quiserem. Aqui ele já dividiu.
Agora eu vou copiar. Copy. Selecionar. Com o orto ligado. Vou mover aqui para cima. Agora com o comando line. Com o snap ligado. Vou começar a ligar aqui os pontos. Tirar o orto. Clique em All Snap ali. All Snap. Aí tira o Project. Aí o deslocamento vocês escolhem aí. O importante é, a partir do segundo, colocar com os vizinhos, ligar os vizinhos. A gente vai já ver. Pode pular 2, pode pular 3. Tá aqui. Todos concordam que é aquele modelo lá? Agora a gente pode criar a superfície com o comando loft, selecionando a sequência de segmentos. Loft. A ordem importa, né? Então, em teoria, se vocês criaram os segmentos na mesma orientação, né, seguindo em sequência, se vocês selecionarem todos, é para ele gerar sem problema. Mas se alguém gerou para um lado, depois voltou, gerou o outro, e aí quando vocês selecionarem tudo, ele vai seguir a ordem de criação, certo? No meu caso aqui funcionaria, mas vou fazer selecionando para não ter problema. Vocês vão ver que certo. Vou fazer aqui de novo. Pessoal, é o seguinte, se vocês criaram todos os segmentos de baixo para cima e selecionaram na sequência, ele vai funcionar certo. Mas se alguém criou de baixo para cima e o outro de cima para baixo, ele deve inverter. E aí, vou fazer agora com o shaded ligado, que quando a gente gera o loft é possível inverter essa orientação do segmento, certo? Vou fazer de novo aqui, espero que dê certo. Correto aqui, né? Não sei porque que tinha dado aquele problema. Não, tá furado. Não, é outra coisa. Ó, pessoal, aquele problema que eu falei, na verdade, não sei por que aconteceu lá, mas aqui é o seguinte, quem já fez, ele deixa aqui um buraco, essa abertura, porque vocês devem lembrar que quando a gente fez aquelas curvas, por exemplo do loft, ele deixa furado, né? Aí tem essa opção close de loft, que ele liga o último ao primeiro. Então, nesse caso, como eu comecei a selecionar esse segmento, ele foi até esse, ele só faz até aqui. Se eu marcar o close de loft, ele vai ligar o último ao primeiro, certo? Então, preview aqui, funcionou. Aí. Tudo bem?
No comando line você vai fazendo de um por um. Liga o vizinho com o vizinho do de cima, o vizinho seguinte. Conseguiram fazer? Agora, se vocês estão achando ruim ligar o segmento de um por um, o próximo exercício é vocês gerarem 10 variações disso aí com raios diferentes. Loft. Selecione em sequência. Pessoal, quem terminou pode começar o segundo exercício, que é gerar 10 variações disso aí, com raios diferentes, alturas diferentes, número de segmentos diferentes. E o terceiro exercício é fazer assim. Mas é uma brincadeira, pessoal. Porque a ideia é mostrar que com o Grasshopper a gente consegue fazer isso com muita facilidade, gerar quantos a gente quiser, muito rápido, certo? Então, se vocês acharam trabalhoso ficar ligando de um por um, imagina fazer variações, quantas a gente quiser. Então, imagina se vocês forem fazer uma família de objetos, tiverem que fazer de um por um, né? Que vocês já perceberam que durante a modelagem de vocês, que vocês erravam ou tinham que, ou repensavam, não, isso aqui eu quero um pouco maior, eu quero uma curva diferente, vocês tinham que apagar tudo e refazer. E com o Grasshopper não. Então a gente vai fazer essa mesma forma no Grasshopper e vocês vão ver que o processo de criação é o mesmo, a lógica, né, o pensamento, só que vocês têm que organizar um pouco esse pensamento, né? Antes de fazer, vocês têm que pensar como é que foi feito, como é que seria a lógica de construção, uma regra geral de construção, e fazendo passo a passo. Só que muitas vezes vocês olham aqueles fios, aqueles componentes lá, e aquilo assusta, né? Esse emaranhado de fios. Só que aquilo, na verdade, é como se fosse um rastro, todo o histórico de criação do objeto. O que é que a gente fez aqui? A gente criou os círculos, a gente dividiu os círculos, a gente ligou os diversos segmentos, depois fez o loft. Então tem essas etapas. Vocês vão ver que agora no Grasshopper a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai instalar os componentes, tudo visual, todo o histórico, certo? Agora, para criar os círculos, o que é que eu preciso de informação do Rhino para criar os círculos? O raio e o centro, né? Então, mesma coisa a gente vai fazer no Grasshopper. A gente precisa da informação do centro e do raio. E depois a gente vai construindo. Todo mundo terminou aí? Dá mais um tempo para quem não terminou. Terminar para eles fazerem mais 10, né? Mais 10. O modelo é para fazer mais 10. O último com 50 Quem quiser pontos. pode fazer os 10 sem. O último ciclo dividido 50 vezes. Isso aqui começou com um ciclo dividido em 50 partes. Meu Deus. Rapaz trabalhador.